todas as cidades que hoje têm esses itens importantes, um dia ela não tinha e ela começou a mudar o cenário e preparar e hoje tem. Então tudo é possível se você, gestor, colocar isso como prioridade na sua gestão. Por isso que eu digo calma para você. Se você não tiver, você pode começar a mudar o cenário, conhecer e vir a ter aí um distrito industrial. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município. E no episódio de hoje, nós vamos falar de uma dúvida que chegou de um dos nossos alunos, que eu acho que pode ajudar muitos. Qual o principal fator de interesse de uma indústria em um município? É uma pergunta que chegou e eu quero responder aqui, com certeza irá ajudar vocês que nos seguem, que pode também ter essa dúvida. Então, qual o fator de interesse de uma indústria em um município? Normalmente, as indústrias, quando eles vão buscar um município, o que eles buscam? Uma ótima localização. O que seria uma ótima localização? Com estradas que deem acesso às principais rodovias do estado, aqui eu falo do estado de São Paulo, se tem facilidade de acesso, porque a empresa precisa receber mercadorias dos fornecedores, produtos dos fornecedores e depois entregar o teu produto ou serviço para seus clientes. Então, a questão da localização é muito importante. Outro fator que a empresa analisa no município é a área industrial que poderá receber a empresa. Se a área industrial tem uma boa infraestrutura, que inclui aí asfalto, água, energia, rede de esgoto, a questão da internet hoje é um fator muito importante. Tem empresas que precisam transferir dados, então precisa ter uma internet que funcione, uma internet que possa aí atender às necessidades da empresa. Outro fator importante é a mão de obra capacitada. Então, é uma das primeiras coisas que, quando a gente senta numa mesa de negociação, a empresa pergunta: no município tem mão de obra capacitada? E depois ela quer saber se a cidade oferece incentivos fiscais, porque as empresas sabem, principalmente as cidades que já são industrializadas, elas oferecem incentivos fiscais. Então, as empresas sabem que também muitas cidades oferecem, então, quando elas vão conhecer o município, é um dos fatores que elas perguntam. E querem saber também como que é o atendimento, como que é o procedimento para abrir uma empresa, porque elas buscam agilidade, né? Porque outrora, ou ainda em alguns municípios, ainda há uma demora para que o processo de abertura de empresa ocorra, enfim. Esses são os fatores principais. Então, eu vou repetir: uma ótima localização, uma área industrial com a infraestrutura apropriada, incluindo aí água, rede de esgoto, asfalto, energia. Tem empresas que procuram também, não tinha citado, mas se tem o gás natural, mão de obra capacitada é muito importante, incentivos fiscais e a agilidade no atendimento. Agora, eu vou falar um pouquinho de cada um. Eliana, mas e se no meu município eu não tenho todos esses fatores? Então significa que eu não posso atrair empresa? Não significa que você não pode atrair empresa. Significa que você precisa ter um cuidado maior para melhorar esse cenário. Eu tenho uma ótima localização, então isso é legal você identificar onde seu município está situado, quais as estradas que passam próxima da sua cidade, que vai facilitar com que aquela empresa pegue uma estrada principal, né, e chegue nos grandes centros. Normalmente aqui no estado de São Paulo, quase todas as empresas fazem negócios no estado de São Paulo, no centro, na capital. Tem estrada que dá acesso ao interior, onde a empresa vai também entregar a sua produção. Então, eu sempre costumo orientar, né, as cidades a fazer esse inventário. Então, anotar o nome das estradas, até para você falar: não, olha, se fosse aqui em Salto, a minha cidade é de Salto, olha, Salto fica próxima à rodovia Anhanguera, a Bandeirantes, Castelo Branco, tem fácil acesso na capital, para chegar em Viracopos, aqui o maior aeroporto internacional de cargas, tem facilidade para chegar no Porto de Santos. Então, todas essas informações são importantes para uma empresa saber se a sua cidade está numa localização boa. Pois área industrial, então você vai ter que verificar
ou se a sua cidade já está adiantada, ter aquela área industrial, e às vezes é particular. Então, quando é particular, a vantagem desse particular é que quando abre-se um distrito industrial, o dono já tem que entregá-lo pronto, né, com toda a infra. Então, isso é bacana, você saber se tem esse distrito no seu município. Tem cidades também que tem distrito público que pode oferecer, seja por meio aí da alienação, por meio de doação, venda ou concessão. Então, se é um distrito público, também procurar ter toda a infraestrutura necessária. Nossa, Eliana, eu estou preparando um distrito público da minha cidade, mas vai demorar. O que eu posso falar para você? Da mesma forma que quando lançam um loteamento residencial ou apartamentos para vender, eles sempre fazem a venda na planta, né, que a gente chama. Eles montam um showroom e vendem na planta, e eles falam para o cliente que no prazo ali de 2 anos ou até mais será entregue o apartamento pronto, como exemplo. Então, no distrito também industrial, seja ele particular ou público, também você pode trabalhar dessa forma. Fazer o seu planejamento, olha, eu consigo, se for um distrito público, eu consigo entregar pronto daqui 2 anos, daqui 3 anos, e fazer todo o planejamento, porque nós fizemos assim, dessa forma, em várias cidades, e a empresa compreendeu o prazo, que é um prazo que também a empresa precisa. A partir do momento que ela vai no seu município, conheceu a cidade, conheceu a localização, o distrito e tudo mais, ela também tem que fazer o planejamento ali da construção. Então, em média, demora aí de 1 ano a 2 anos para que ela possa construir essa unidade, obter todas as licenças e começar a funcionar. Então, é relativo também. Eu gosto de falar isso porque eu sei que muitas cidades, principalmente as menores de 50 mil habitantes, estão começando a mudar o cenário, e você chega na cidade e não tem ainda um distrito, mas pode ser iniciado, e você vai trabalhando dessa forma, melhorando o cenário, tendo essas condições que as empresas procuram, que são os fatores que as empresas procuram para poder instalar a sua unidade. Então, nós chegamos a fazer isso em Salto, quando eu estive como secretária de desenvolvimento. Para quem me segue já conhece a história, mas quem está ouvindo pela primeira vez, eu comecei a trabalhar diretamente em atração de empresas quando eu fui secretária de desenvolvimento econômico da cidade de Salto, 2013 a 2016. Salto já é uma cidade industrial com mais de 300 anos, só que ela estava parada na questão de atração de empresas e enfrentava um índice de desemprego. Na época, o prefeito que me convidou, que era o Juvenil, falou: olha, nós temos a missão de gerar emprego e renda, trazer novas empresas. Então, eu trabalhei nesse plano do governo dele e coloquei como foco, inclusive, valorizar as empresas existentes. E nós começamos a fazer esse trabalho, começamos a receber empresas, divulgar o município, né? Começamos a receber empresas. Daí foi um trabalho que nós tivemos que fazer um mapeamento de áreas disponíveis. Nós não tínhamos em Salto também um grande distrito industrial que pudesse receber uma empresa maior. Tínhamos sim distritos menores, de terrenos menores, de 1.000 a 2 a 3 mil metros quadrados, que já existiam, e tinham alguns terrenos livres. Mas começamos a receber empresas que queriam, por exemplo, 10 mil metros, 20, 30, 40, 50, 100 mil metros quadrados de área. Então, o que nós começamos a fazer? Nós também não tínhamos esse distrito. Por isso que eu digo, calma para você. Se você não tiver, você pode começar a mudar o cenário, conhecer e vir a ter aí um distrito industrial. Então, numa época, uma empresa nos procurou que precisava de 100 mil metros quadrados, e na época a gente começou a mapear, sabia que tinha um dono que tinha uma área, mas não tinha interesse em vender, ou tinha interesse de fazer só o residencial, no outro lugar tinha, mas não era no local que pudesse atender a empresa queria perto da rodovia. Enfim, foi uma ação de muito trabalho envolvendo representantes do setor imobiliário, empresários, e a gente acabou encontrando uma área que deu para atender essa empresa e outras empresas também. Então, é um trabalho que você vai fazendo, e como foi particular, a própria empresa acabou investindo no que precisava, mas a prefeitura teve que se preocupar com a infra, levar a água até o local, levar esgoto. Então, foi feito por meio de parceria, os donos da área investiram um pouco, a prefeitura investiu um pouco, enfim. Hoje essa empresa funciona e gera aí aproximadamente quase 1.000 novos empregos. Então, vários lugares nós fomos fazendo dessa forma, preparando o cenário. Quando eu estive em Capela do Alto, porque depois eu fui trabalhar na cidade de Capela do Alto em 2017, uma cidade menor, na época tinha 19 mil habitantes, nós mapeamos, tinha um distrito industrial público,
porém sem infraestrutura. Faltava água da rede para os outros lotes, esgoto, sarjeta, asfalto, energia, fibra ótica, faltava tudo. Nessa época nós mapeamos, fizemos um planejamento, olha, quanto que eu preciso para poder colocar infra. A prefeitura pode assumir esse valor agora? Não. No primeiro ano não tinha condições. Quando? Talvez no segundo. Então vamos colocar. E nós começamos a apresentar a área para vários empresários dessa forma. Olha, aqui tem o terreno, existe a possibilidade de doação e a prefeitura pretende deixar pronto em 2 anos com toda a infra. E fizemos esse acordo e a empresa acabou participando, várias empresas participando do processo licitatório de doação e no final desse período, a prefeitura conseguiu entregar a infraestrutura com apoio, parcerias, verbas que chegou do governo estadual. Então, dá para você preparar. E daí começa, hoje, por exemplo, Capela do Alto já tem esse distrito que está preparado, já abriu outro distrito, acabou incentivando a vinda de um distrito público, de uma área de 150 mil metros quadrados, onde hoje tem toda a infraestrutura. Na época, nós ajudamos os interessados a encontrar uma área, ajudamos até a conversar com o dono da área, que não tinha interesse em vender, porque não precisava, mas compreendeu a importância do programa, que era gerar emprego e renda, e acabou fazendo a venda dessa área. Em contrapartida, os interessados, a empresa, que na época queria um terreno só para ela, acabou comprando uma área maior porque tinha outros parceiros, outras empresas que queriam, investiu e nós sabíamos do plano de negócio da empresa, ela ia precisar de um valor maior para poder fazer a aquisição dessa área, fazer toda a infra. Nós sabíamos que o Desenvolve São Paulo tinha uma linha de crédito, acompanhamos a empresa até lá, eu e o prefeito, ajudamos todos em todo o processo e a empresa conseguiu a liberação de uma verba importante ali, eu diria de mais de 70%, para ela poder implantar. Então tem vários caminhos, você prefeito, gestor que está me ouvindo, que você pode estruturar a tua cidade para ter um distrito industrial, para receber as empresas, seja um distrito industrial público, como eu contei a história, ou privado, que a gente deu todo esse apoio para esse empresário investir nessa área. Depois, outro fator, então nós falamos da localização, que você tem que mapear para conhecer as estradas que circundam a sua cidade, para poder divulgar isso. A área industrial, se você tem, ótimo, você pode incentivar a iniciativa privada. Se você tem área pública, também pode fazer e contar com todo esse apoio que precisa aí, às vezes, da Invest São Paulo, do Desenvolve São Paulo, para a parte de investimento. E mão de obra capacitada, a cidade tem? Na época que eu estive como secretária de Salto, a cidade já tinha uma mão de obra capacitada. Inclusive, a gente brincava que Salto exportava mão de obra. Porque Salto sempre foi uma cidade industrial, porém teve algum período que algumas empresas fecharam. E o que acabou aumentando esse índice de desemprego, que foi quando nós assumimos em 2013 a 2016. Então, nós tínhamos a mão de obra capacitada porque tínhamos e temos uma escola, um braço do Senai de Itu aqui na cidade de Salto, que é o Centro Municipal de Capacitação, onde sempre se formou muita mão de obra para a indústria. Então nós tínhamos, essa mão de obra. Então toda vez que vinha um município conversar conosco, nós falávamos, olha, aqui tem mão de obra capacitada, se você precisa de um torneiro mecânico, tem, de um soldador, tem, de um fresador, tem. Tinha época, Salto foi uma cidade que na década de 80 tinha muita confecção, indústria têxtil, então uma época nós fazíamos uma confecção, olha, nós temos mão de obra capacitada, o Senai capacita também no curso de corte e costura. Então nós tínhamos isso para oferecer, mas sabíamos que também algumas atividades a gente não tinha. Foi quando nós começamos a levantar a necessidade de mão de obra capacitada e envolver aí as entidades que poderiam ajudar-nos na capacitação. Então criamos programas de capacitação, aproveitamos todos os programas que o Estado oferecia. Então, na época, tinha o programa de emprego, tinha o time de emprego. Então, formamos turmas para ajudar a capacitar, preparar o trabalhador. Tudo que tinha, nós aproveitávamos. Então, o gestor, ele tem que ter esse olhar. Se você tem mão de obra igual nós tínhamos em Salto, legal. Mas se você não tem, porque a sua cidade talvez não tenha tanta empresa e você quer começar agora, você pode começar a planejar. Como eu também vou pensar em criar um distrito agora, daqui 2 anos ele estará pronto, eu tenho esse período para já dar início na mão de obra capacitada. E por isso hoje você tem essa facilidade de contar com o apoio
das entidades como o Sebrae, que eu gosto sempre de citar, que o Sebrae ele capacita o empreendedor, então ele vai capacitar a micro e pequena empresa, é bacana, porque você pode receber a pequena empresa também no município, incentivar a abertura das microempresas, do MEI, porque temos que valorizar todas as iniciativas, né, empreendedoras, atividades econômicas. E se você capacita bem esse empresário, ele pode ser um fornecedor da média empresa ou até da grande empresa. Então, conta com o Sebrae para capacitar o empreendedor. Ainda do Sistema S, o Senai é do Sistema S aquele que capacita a indústria. Então, toda a necessidade que a indústria tenha, se for uma indústria de pães, tem curso de padeiro, de confecção, tem de confecção, de metal mecânica, tem. Então, você tem que se aproximar e já começar a buscar essa capacitação para ir formando a mão de obra. Ainda do Sistema S, você pode contar com o apoio do Senac. O Senac do Sistema S capacita comércio e serviço. Então, comércio, você pode ter bons vendedores, o pessoal que vai trabalhar na área comercial, serviços, né, prestação de serviço. Então, o Senac tem muitas possibilidades de capacitação para a parte administrativa, para a parte de logística, para a parte de turismo, que é meios de hospedagem, hotel, enfim. Você tem que contar. Então, por isso que eu gosto de falar para o gestor que ele tem que ter a agenda de desenvolvimento econômico. Tem muitas cidades, das cidades maiores, acima de 70, de 100 mil habitantes, ela já conta com uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou do Trabalho, da Indústria. As cidades menores, pelo que eu conheço, pelo menos aqui na nossa região de Sorocaba, são cidades que ainda não têm uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas às vezes tem um departamento que está ligado a uma outra secretaria, ou às vezes não tem nenhum departamento. Mas também é possível você começar a trabalhar no desenvolvimento econômico destinando uma pessoa para cuidar disso. Eu diria um agente de desenvolvimento, né? Que possa começar a pensar, atender as empresas que porventura tem interesse aí no seu município. Incentivos fiscais seria outro fator importante. Então, se você quer saber o porquê que aquela cidade hoje tem tanta indústria, então você pegue as cidades ao redor da sua, as cidades maiores que você fala, nossa, aquela cidade ali tem bastante indústria, na minha não tem. Naquela outra tem. Comece a pesquisar no site da prefeitura, no site da Câmara, os incentivos fiscais que ela oferece. A lei de incentivos fiscais. Então, todas as cidades que são industrializadas, ela tem uma lei de incentivos. Então, a sua cidade também, para competir, também precisa criar uma lei de incentivos fiscais. Normalmente, as leis de incentivos fiscais, elas são muito parecidas. Ela acaba oferecendo o ITBI, né, a isenção do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão dos bens, né, dos terrenos, dos galpões, enfim. Então tem essa isenção, a isenção de IPTU, a isenção das taxas de licença e fiscalização, tem leis que acabam oferecendo terraplenagem da área, enfim. O incentivo fiscal você pode procurar o que é oferecido na sua região e também oferecer os mesmos. Então, nós estamos aqui só para lembrar, trabalhando hoje, falando nesse nosso podcast, de uma dúvida que sempre nos chega, e essa chegou de alguns alunos nossos. Nós temos um curso que ensina também como atrair empresas para o seu município. Nós temos um curso que nós lançamos e os alunos colocaram essa dúvida, que é: qual o principal fator de interesse de uma indústria no município? Então, nosso podcast de hoje é sobre essa dúvida, e nós falamos aqui que a indústria procura, então, uma boa localização, uma área industrial com infraestrutura, água, luz, esgoto, asfalto, drenagem, energia, internet, que é muito importante. Às vezes tem empresa que procura uma área que tenha o gás natural, que ela vai utilizar. Mão de obra capacitada, porque a empresa precisa da mão de obra. Assim que ela monta a unidade fabril, ela tem que ter mão de obra capacitada para trabalhar ali na sua produção ou na prestação de serviço. E incentivos fiscais. E o último, e é um dos mais importantes, é que a empresa vai esperar que a cidade lhe preste um atendimento com agilidade, porque é uma das reclamações das empresas que às vezes ela quer abrir a unidade e a prefeitura demora para liberar ali uma certidão de uso e solo, enfim. Então, são esses dos fatores importantíssimos que a empresa procura de uma cidade quando ela quer levar a sua unidade. Mas eu costumo falar também que o gestor, ele não pode ficar desanimado se a cidade não tem todos esses itens. Todas as cidades que hoje têm esses itens importantes, um dia ela não tinha
e ela começou a mudar o cenário e preparar, e hoje tem. Então, se o seu município tem, ótimo, você precisa só começar a divulgar a sua cidade, demonstrar que ela está preparada para receber a empresa. Se você não tem, calma, você pode fazer um planejamento com a sua equipe, contar com o apoio. Inclusive, a minha empresa é uma empresa que presta esse apoio. Eu ajudo os municípios na elaboração de um plano de desenvolvimento local e começar a preparar o seu município por meio desse plano, que vai levantar o que você tem de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, e trabalhar naquilo que precisa ser feito. Então, tudo é possível se você, gestor, colocar isso como prioridade na sua gestão, né? Por que é tão importante colocar essa questão de atrair empresas como prioridade? Nós sabemos que a prefeitura, ela vive da arrecadação que é feita dos tributos que nós, pessoas físicas, pagamos, do nosso IPTU, da prestação de serviço que o prestador faz e dos tributos que as empresas recolhem, e do repasse que chega do governo estadual e federal, que também é tudo fruto dessas arrecadações que eu citei. Então, o gestor hoje, ele pode provocar a vinda de mais empresas para o seu município, que é essa a proposta da minha empresa, Acelera Polis, do meu método que eu criei. Porque eu apliquei esse método, e hoje eu posso dizer que eu já ajudei a trazer mais de 130 empresas e ajudei a gerar aí em torno de 11 mil novos empregos. Então, quando a gente começa a preparar o cenário, é fato. Você muda, começa a divulgar o seu município, começa a receber as empresas e você consegue atrair empresas. Principalmente se você valoriza as empresas que tem, porque se na sua cidade já tem empresa, aquela empresa já acreditou no seu município. E ela é uma empresa que pode te ajudar na atração de novas empresas. Então, gestor, fique atento nessas dicas que nós demos no podcast e continue nos acompanhando aqui, que a cada semana nós traremos um assunto novo, e se você tiver dúvida também pode nos mandar aqui, nós também faremos um podcast para tirar a dúvida que porventura você tiver. Até a próxima!